Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Essa aula é referente aos dias 24 a 28 de agosto e é a segunda parte da nossa aula sobre a região norte, certo? Então vamos lá pessoal, vamos continuar aqui onde a gente parou na aula passada, só revisando. A gente falou um pouquinho da parte natural, da floresta, né? Falamos um pouquinho também da importância do satélite, né, para poder ver os efeitos aí causados pela ação humana nas florestas. Falamos da ação antrópica, enfim. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os povos que habitam aí, né, a região norte, um pouquinho dos indígenas e outros povos, os ribeirinhos, tá? Então vamos lá. Importante que vocês acompanhem. Abram a apostila de vocês na página 25, tá? Para a gente dar início à nossa aula. Bom, pessoal, povos da floresta. Então, vamos falar um pouquinho dos povos que habitam a floresta. E um deles são os indígenas, tá? Não é novidade para vocês, a gente já falou sobre isso. A denominação povos da floresta, longe de depreciativa, evidencia a vivência e a integração desses povos e suas culturas e a dinâmica ambiental, a fim de contribuir para a preservação da floresta, sem deixar de utilizar seus recursos. Pessoal, eu vou ler com vocês algumas partes importantes, tá? Para não ficar uma aula muito extensa. Então aqui os indígenas, por que eles são os povos da floresta? Eles vão viver na floresta de maneira harmoniosa, de maneira em sintonia com a natureza, né? Por exemplo, se a gente pegar aí a ambição humana, muitas das vezes eles vão querer explorar os recursos da natureza, os recursos da floresta amazônica, né? As árvores, os bens preciosos que existem ali no sentido da natureza. Já os indígenas, eles estão vivendo em harmonia. Eles vão pescar, eles vão retirar apenas o peixe que eles precisam para aquele dia. Se eles precisam de uma planta para curar alguma doença, eles vão pegar somente o que eles precisam. Eles não vão pensar em pegar um monte para poder vender o excedente. Não. Então isso é viver em harmonia com a natureza, tá? E aí nós temos na região norte cerca de 3.000 indígenas, tá? Então é a maior parte do estado do Amazonas. Temos muitos indígenas morando ali. Então eles vão ter um grande conhecimento, né, local sobre as plantas, sobre os animais, o solo, as rochas. Então eles sabem muito sobre esses aspectos aí. Isso porque ao longo dos séculos de adaptação ao meio, a sabedoria acumulada na experiência das etnias com os elementos da floresta foi passada oralmente de geração a geração. Aqui temos uma imagem, índios da etnia. Temos vários tipos de etnias, tá? Essa é uma delas. Então, eles estão vivendo em harmonia com a natureza, eles vão colher aí, o que eles precisam. Aqui é o cultivo. Talvez tenha uma plantação de mandioca. Então, eles vão retirar aqui o que eles precisam, né? A quantidade desse produto aí que eles vão utilizar, só o necessário para o seu consumo ali. Eles não vão pensar em retirar para vender. Isso faz com que eles vivam em sintonia aí com a natureza, tá? Bom, pessoal, aqui tem uma atividade. Vocês vão analisar esse mapa para responder, tá? Em qual parte da floresta há mais desmatamento? As áreas que estão em vermelho, Aí vocês vão ver os estados e vão colocar aí. Qual a relação é possível fazer entre o desmatamento e as terras indígenas? Então, onde a gente vai ter aí os indígenas, até tem a respostinha aqui, vocês podem estar colocando. É que as terras indígenas atuam no sentido contrário ao desmatamento, ou seja, onde nós temos mais indígenas morando, eu vou ter menos desmatamento do que onde eu não tenho. Por quê? Porque eles vão viver em harmonia com a natureza, tá? E aqui onde está em vermelho, possivelmente o homem, né, com a sua ambição, está aí desmatando, retirando a madeira e etc. Bom, povos da floresta ainda.
os ribeirinhos. Pessoal, o próprio nome já fala. Povos ribeirinhos são povos que vivem ali na beira dos rios, tá? Eles são povos humildes, simples, né? Olha as casinhas aqui, de palafita que a gente fala, tá? Essas casas de palafitas, elas ficam no alto, ó, tá vendo? Elas têm madeira aqui, deixando elas no alto, porque essa área aqui do rio, ela vai aumentar na época das chuvas, e aí não vai estar alagando essas áreas, tá? Bom, tais povos são comumente formados por pessoas que compartilham heranças culturais e fortemente vinculadas com esse lugar. Então, muitos moram aqui porque vem de tradição, o pai, os avós, os bisavós moravam, e eles não querem quebrar essa tradição, então eles acabam morando nessa área também, tá? Eles desenvolvem atividades econômicas próprias de modo sustentável. O que é sustentável, gente? Quando você retira da natureza sem prejudicá-la, você está usando aquilo de uma forma harmoniosa, assim como os indígenas que a gente acabou de ler, tá? Então, os ribeirinhos vivem também em harmonia com a natureza. Eles vão viver do quê? Principalmente aqui da pesca, tá? Da pesca e da produção de coisas artesanais, tá? Ó, o turismo é uma fonte também importante para os ribeirinhos, tá? Pessoal, esse texto eu gostaria que vocês fizessem, tá? Porque vai ter questãozinha sobre ele. Vamos falar agora sobre os quilombolas. Os povos quilombolas também estão aí entre os povos da floresta e entra aquela questão também da ancestralidade. Eles vivem ali porque os avós, os bisavós viviam e é uma forma cultural de se viver, tá? É um elemento presente na formação das comunidades, nas mais diversas partes do Brasil. Todas elas têm, de certo modo, alguma espécie de laço passado de união. Essa ancestralidade ou tradição é justamente o que dá identidade fundamental aos povos tradicionais. E como tal, os quilombolas. Então, quando a gente fala povos tradicionais, eu estou falando dos indígenas, dos ribeirinhos e dos quilombolas, tá? Alguns dos principais elementos de identidade quilombola são a tradição da agricultura familiar, praticada de modo coletivo, a herança consanguínea e os laços afetivos com seus lugares. Então, eles têm um afeto pelo lugar que eles vivem, tá? Eles não vivem ali por viver, eles gostam daquele local. É o local que os antepassados deles viveram. E eles têm a prática deles principal é a agricultura familiar, tá? Que é quando você planta pensando apenas no seu sustento, né? Não pensando em grande produção. E a agricultura familiar normalmente não usa agrotóxico, é uma agricultura um pouco mais simples, né? Mais rudimentar, tá? Apesar do predomínio dos negros, por que dos negros, pessoal? Quando a gente fala quilombola, a gente está falando de descendentes de ex-escravos, né? Pessoas que vivem ali já há muito tempo, normalmente em áreas que eles viviam fugindo ali, principalmente no período da escravidão. Então, são descendentes dessas pessoas. Então, a maioria nesse caso vão ser pessoas negras, tá? Apesar do predomínio de negro, alguns quilombos são pluriétnicos, com presença indígena e de brancos. Por que pluriétnicos? Porque há a miscigenação, né? Às vezes essa pessoa, esse quilombo, ele foi se misturando, enfim, e dando origem aí a outras etnias. Os principais cultivos agrícolas são milho, mandioca, banana, mas também a castanha, o açaí, a palmeira e vários outros aí. Então, aqui temos os povos quilombolas, tá? Ó, olha aqui, legal. Aqui a plantação deles, então é uma vida bem simples, né? E eles têm prazer nesse estilo de vida deles. É algo cultural. Tem uma atividade aqui para vocês fazerem, tá? Bom, pessoal, economia. Vamos falar um pouquinho da economia da região norte, tá? A participação da região norte no PIB era de 4,7 e hoje está em 5,4.
Pessoal, é uma participação bem pequena, se a gente levar em conta os estados da região sudeste, da região sul, tá? Então a região norte, ela é uma região que, como a gente já viu, ela tem menos habitantes, ela tem grande parte dessa região é ocupada pela floresta, né? Vários estados. Então o PIB, né, que é a produção, vai ser menor. Então apenas 5,4% aí de tudo que é produzido no Brasil é produzido na região norte. Os setores responsáveis pelo crescimento do PIB é o extrativismo mineral, ou seja, a extração de minério, ferro, ouro e vários outros minérios aí. Apesar do crescimento proporcionado pelo setor extrativista, assim como nas demais regiões, a principal participação do PIB é no setor de serviços, que é o comércio, onde trabalha a maior parte da população, em especial nas grandes e médias cidades. Então, o setor de serviço é o que mais emprega, tá? Lembrando que serviço é tudo que é da área comercial e outras atividades aí. Os principais centros urbanos vai ser Manaus, Belém, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Palmas e Boa Vista. As duas primeiras despontam pelo tamanho, que é Manaus e Belém, tá? Que são os dois maiores estados aí da região norte, que é o Amazonas e o Pará. Já que reúnem mais de 1,5 milhão de habitantes cada uma. O Pará se destaca ainda pela maior quantidade de cidades médias, o que reflete no maior contingente populacional. Bom, extrativismo, agricultura e pecuária. O extrativismo é uma das principais atividades econômicas da região, sobretudo mineral, pode grifar aí. Lembra que extrativismo, pessoal, é quando você extrai da natureza, quando você está retirando algo da natureza. Esse extrativismo pode ser mineral, né, quando você extrai minérios, pode ser animal e pode ser vegetal também. A história da região norte é marcada pelo extrativismo vegetal desde a colonização, né, que é o período aí que se plantava muito, né, cana-de-açúcar, se retirava muita cana-de-açúcar. Houve a procura pelas drogas do sertão, como eram chamadas na época as especiarias amazônicas, que é o cacau, o cravo, o guaraná, o urucum, né? O apogeu dessa atividade foi na segunda metade do século XIX até a primeira década do século XX. Então, pessoal, de forma geral, tá? Ó, a extração do látex, tá vendo? Que é muito forte aí na região norte, né? Aqui nós vamos ter a extração de minérios, aqui é do Pará, tá? Essa aqui é de minério de ferro. Então, vai retirar da natureza aí o ferro e é uma grande empresa essa, é a Vale do Rio Doce. Mineração de bauxita também, de alumínio, né? Vários outros. E a questão da agricultura, que também faz parte da economia da região norte, que tem aumentado a produção principalmente da soja, do arroz, do café, feijão, guaraná, mandioca nos últimos anos. Tá? A parte da agricultura é bem forte também na região norte. E a criação de animais, no caso aqui a criação de búfalos, tá? A industrialização, ó, tem aumentado nos últimos anos, olha, 1940 e foi aumentando, 2018. Então, só tem crescendo, ó, nos últimos anos, ainda que seja uma industrialização nada gigantesca se comparada à região sudeste, tá? Mas teve sim um crescimento. Aqui é na cidade de Manaus. Muito se deve, pessoal, à criação da Zona Franca de Manaus, tá? Existe um incentivo que o governo dá já há algum tempo, desde 1960, que é um incentivo, um subsídio, tá? Para as empresas que querem
que querem se instalar na região norte, tá? Foi uma forma que o governo encontrou de fazer com que essa região ficasse mais povoada. Então, a empresa que quiser se instalar na região norte, ela vai pagar menos imposto e menos energia. Isso acaba sendo um potencial, né? Acaba sendo algo que chama atenção para as empresas. E isso contribuiu para o aumento da industrialização aí, principalmente na cidade de Manaus, tá? Que é onde está localizada aí essa zona franca aí. Então tem esse crescimento. Ó, pode grifar aqui, ó. Uma das estratégias foi a criação da Zona Franca de Manaus e da própria Zona Franca de Manaus em 1967. Atua como órgão de gerenciamento das políticas, desenvolvimento para a região. A principal estratégia para a atração das empresas, sobretudo para Manaus, tem sido a isenção fiscal, que é isso que eu falei, tá, pessoal? A empresa não vai pagar tanto imposto. Ou seja, a redução ou eliminação de impostos na cadeia produtiva, desde a importação de produtos até o comércio no território nacional. Assim, empresas que dependem de muitos produtos importados se beneficiam com a isenção e optam por se instalar em Manaus. Desde a sua criação, a Zona Franca de Manaus passou por polêmicas quanto à necessidade de manter ou não os benefícios às empresas. A área de livre comércio, inicialmente prevista para extinguir após 30 anos, então se ela surgiu em 1960, 70, 80 e 90, 1990 era para terminar esses benefícios. Entretanto, até hoje existem esses benefícios aí, tá? Então aqui é uma imagem da área da Zona Franca de Manaus. Temos indústria de bicicleta, de medicamentos, indústria de vários produtos aí nessa região, que acaba sendo destinada para o Brasil todo. Bom, pessoal, vamos parar por aqui na nossa aula. Só recapitulando, nós falamos na nossa aula sobre os povos da floresta, falamos sobre os indígenas, falamos sobre os ribeirinhos, sobre os quilombolas, algumas características do seu modo de vida, né, que eles têm, que normalmente é um modo de vida na natureza, em sintonia com a natureza, tá? Em harmonia com a floresta. Falamos um pouquinho sobre a economia da região norte, que é muito forte a questão do extrativismo, principalmente do extrativismo mineral, tá? E falamos também da Zona Franca de Manaus e a importância dela para essa região, né? Já que é o maior polo industrial aí da região norte. Eu vou explicar agora para vocês a atividade da semana. Aqui é para explicar a importância do extrativismo para a região norte. Então, nós vimos já que é uma das principais atividades econômicas aí dessa região, tá? Sabemos que a região norte possui a maior floresta tropical do mundo. Nela vivem diferentes povos. Escreva um pouco sobre cada um deles. Então, aqui vocês vão falar um pouquinho sobre os ribeirinhos, os quilombolas e os indígenas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a cultura deles. Escreva sobre a Zona Franca de Manaus. E essa quarta aqui, pessoal, eu coloquei um mapa só da região norte e ele está ilustrando, ó, ele está mostrando a floresta, ele está mostrando a extração dos produtos naturais. Aqui tem o guaraná, tem o açaí, temos aqui a criação de animais, olha aqui os indígenas, a criação de búfalos. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre esse mapa, que é, na verdade, tudo que a gente falou na nossa aula de hoje. Vou encerrar a aula por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no nosso grupo. Tenham bons estudos e até a próxima aula.